Olá pessoal, veja vocês aqui ó, a grande presença de pássaros ali em nossa esterqueira, né, que tem aqui no nosso miocário. E a presença de pássaros sempre foi uma constância aqui no nosso miocário. E quando chega essas épocas que aproxima já que começa o inverno e logo depois o outono e aí vem o verão, são os períodos que já não tem mais chuvas, né? E as folhas começam a secar, começa a ficar seco e começa a desaparecer bastante a parte dos frutos, né? Principalmente as frutas nativas. E aí o que é que acontece? Os pássaros acabam focando muito o alimento e a água aqui no nosso sítio, porque é a propriedade aqui nas redondezas que tem maior disponibilidade desses recursos para eles. Então, veja que a gente aqui precisa ter uma abundância boa de comida para alimentar nossas minhocas, para fazer nosso humus, mas também deixar a reserva deles aqui, porque é efetivamente o único local aqui na comunidade que tem uma disponibilidade de alimentos para os pássaros. Gente, ó, tem duas sabiás. Essas aqui é que mais se alimentam das nossas minhocas. E aí, como disse para vocês, a gente precisa de muita abundância de minhoca aqui nos nossos canteiros, para que elas consigam comer a parte delas, né, encher a barriga e deixar as nossas aí para o nosso comércio e para o nosso humus, né, fazer nosso adubo. Então, nesse período aqui a gente precisa dessa paciência aqui para que aguarde novamente os tempos de voltar às chuvas, para que eles tenham alimento aqui em abundância. Então são muitos. Hoje aqui, como tem dia de atividade, eles desaparecem um pouquinho, porque tem sempre gente entrando e saindo aqui do galpão. Mas dia de ontem, por exemplo, no domingo, um sábado, aqui dentro fica parecendo um viveiro de pássaros, porque eles vêm realmente se alimentarem aqui das nossas minhocas. E a gente não pode fazer nada, muito pelo contrário, tem que contribuir para que esses pequenos animais não fiquem sem o alimento. Então é uma forma que a gente tem de compartilhar nossos alimentos aqui com eles, porque falta bastante nesse período. Não chega a ser um prejuízo para a gente, muito grande, porque eles revolvem mais a parte superior, né? Onde as minhocas, algumas minhocas estão um pouco mais em cima, que eles acabam tirando um pouco dessas minhocas. Então, para você aí que às vezes sofre com esse problema no seu miocário, é importante eu salientar aqui que o prejuízo deles é muito baixo, tendo em vista que eles não escavam tanto. Difícil seria se fosse galinhas aí, animais, aves de maior porte, que aí faziam um dano maior para o seu miocário. Mas veja que os pássaros, eles não têm essa força para poder fazer grandes escavações. E 2, 3 minhoquinhas que botar na boca dele ali já está com o estômago cheio. Você não vai ter muitas perdas aí no seu miocário. Então, não precisa de muita aflição. Você não pode ter pouca minhoca no seu miocário, porque aí realmente vai fazer falta para você e vai fazer falta para o seu amigo aí, seu passarinho, que certamente você deve ter aí na sua propriedade ou na sua casa, né? Então, é preciso ter esse entendimento ambiental para que a gente não sofra com essas consequências. Eles já acostumaram com a gente bastante aqui, até que não se incomoda tanto com as nossas presenças. Ele já pode aproximar um pouquinho mais deles aqui, mas não incomoda tanto. Porque sabe que a gente já não vai ser um inimigo, uma ameaça para eles. Então eles ficam bem à vontade aqui nas dependências dos nossos canteiros, né? Então a presença deles aqui é bastante intensa. Enquanto aqui não entardece para poder voltar para suas casas, né? Para suas dormidas aí, né, nas árvores, eles estão cuidando todo dia, se alimentando aqui, matando, saciando a fome de cada um deles aqui, ó. Veja aqui nesses canteiros aqui, ó, esses pequenos buraquinhos que estão aqui, ó, esses aqui na frente, ó. Olha só que você vê que tem algumas escavaçãozinhas aqui, são feitas por eles, ó. Então vocês percebem que não existe grandes danos causados por eles, olha só, é uma coisa bem superficial.
as minhocas ficam muito mais abaixo disso aí, né? Algumas ficam até mais em cima, quando o adubo já também está passando da fase de fazer a colheita. Mas no geral, os pássaros colhem no máximo essas minhoquinhas que ficam mais em cima. Então não dá para a gente ficar muito angustiado, porque as perdas são bem baixas. E você não pode vacilar demais, né? Também deixando aqui que os canteiros passem muito tempo sem peneirar e essas minhocas acabam subindo mais para a parte de cima. Mas é importante que você fique atento ao processo de tempo de coletar seu humus, para evitar esses prejuízos na sua produção de humus, né? E também não faltar minhoca para para a sua comercialização ou para a sua expansão do seu negócio, né? Da sua minhocultura. Tá bom? Essa é uma dica importante. Fica aí a ideia, né? A indicação de que você não deve deixar seus pássaros aí, seus vizinhos, amigos, sem a comida, mas também não deve deixar que falte nem comida para eles e muito menos para o seu negócio, tá bom? Fica a dica, desejo sucesso para o seu negócio aí e vida longa para os nossos pássaros, que afinal de contas é a nossa, né, a nossa subsistência, nossos parceiros aí do meio ambiente que também precisam se alimentar, assim como nós humanos. Valeu, pessoal. Grato pela atenção. Gostou do vídeo aí? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha. Um abraço.